Boa noite. Todos estão bem? Que bom, fico contente. Obrigado pela oportunidade, viu, Jorge? Agradeço muito o convite. É muito bom estar aqui. Eu gosto de conversar com grupos pequenos. E não sei se vocês perceberam, eu disse conversar. Eu estava falando para o Jorge que eu não vou mais falar que eu sou palestrante. Agora eu vou ser só conversador. Não é? E o tema, que na verdade é uma pergunta, é exatamente para a gente conversar. Muitas vezes, muitos dias da nossa vida, o nosso coração fica incomodado, fica angustiado, fica perturbado com alguma coisa. E muitas vezes é por isso que a gente busca o Cristo. E é justo. Ele está sempre à nossa espera. E há muitas formas da gente receber uma resposta. Às vezes a gente está no trânsito, para no semáforo, e se a gente prestar atenção no para-choque do caminhão, às vezes ali está a resposta do Pai. Porque Ele não perde tempo. Às vezes é alguém que passa, às vezes é uma mensagem que a gente tromba. Essa mensagem que a gente recebeu aí, a hora que a gente chegou, será que não tem a resposta? Mas é preciso estar atento, porque Deus não é escandaloso. Aliás, Ele é bem silencioso, não é? A ideia de hoje é que alguém, quem quiser, colocar o que está te perturbando o coração, o que está preocupando o coração, sem entrar em detalhes pessoais, né? Mas alguma coisa que esteja incomodando, que esteja ferindo a alma. Se alguém quiser colocar para a gente comentar, qual que poderia ser a saída, o que poderia ser feito, qual que seria o consolo que Jesus daria, acho que a gente poderia conversar à noite a respeito dessas questões. O que te incomoda o coração? Alguém gostaria de começar? Me dizer? Nos dizer? Porque aí um aprende com o outro? Ou está todo mundo tranquilo? Todo mundo em paz? Pode ser, por que não? O que mais preocupa assim, é saúde, né? A saúde preocupa? Sim, que eu tive câncer, tudo, né? Sei. E explica melhor, o que preocupa na questão da saúde? O que pega sobre essa questão? Porque eu acho que cada um, todo mundo fala isso, é justo, mas acho que cada um sente de forma diferente. Qual que é o ponto? A sensação da descoberta, né? Que você sabe que você não vai, você pode viver ou pode, né? Sim. E nós vamos morrer? Vamos? Morre o corpo, né? E o corpo é a gente? Hã? Boas perguntas, né? É muito importante. Sim, é muito importante sua pergunta, porque nós estamos tão acostumados em estar dentro do corpo. Eu estou há 58 anos aqui dentro. Que é fácil confundir, né? E é muito comum que a gente pense que a gente é o nosso corpo. E a gente não é. Só isso já é uma fonte imensa de consolo. Só isso. Até as doenças terminais vão passar. Quando a gente se libertar do nosso corpo. As dores que duram às vezes anos e anos vão terminar. Não é bom isso? Como é bom. E a vida vai continuar. E eu acho que é muito consolador a gente começar a mudar a forma de pensar sobre isso e, se possível, mudar a forma de falar. Porque quando a gente fala de uma forma diferente, a gente ouve e isso mexe com a gente. E as pessoas ouvem também e isso mexe com elas. Imagina os nossos filhos começarem a ouvir desde pequeno que a vida não termina.
Porque os filhos têm medo que os pais desencarnem, né? E aí você pode falar, não, filho, eu não vou morrer. Eu sempre vou estar cuidando de você. Às vezes você vai me ver, às vezes não vai. E às vezes não vendo, cuida até melhor. Não é? Porque aí faz outras coisas, pode estar todo o tempo, não precisa trabalhar, né? Bom, né? Não precisa trabalhar, não precisa ir na empresa. Então, gente, vocês não acham que isso é consolador? Ou isso dá mais medo? Saber que nós vamos continuar. O que você acha? É bom pensar isso? É ótimo, falou muito bem, é ótimo. Gente, está determinado que nós nunca mais vamos morrer. Nunca. E eu acho isso muito consolador. Todas as bobagens que eu fiz nessa vida e em outras, eu vou ter tempo para arrumar. Todas as pessoas que possivelmente por minha causa se tornarem meus inimigos, eu vou poder reconquistar e transformar em amigos. Todas as dores vão desaparecer, dores do coração e do corpo. Eu vou aprender o que eu não sei. Vou ter oportunidade de realizar os meus sonhos, até mudar os meus sonhos e criar outros, porque eu vou ter tempo. Meu pai tem 87, vai fazer 88 daqui a 2 meses. Eu falei, pai, você não vai aprender mais nada? Mas eu tenho 87, eu falei, e daí? O senhor é espírita, sabe que a gente vive sempre. Aproveita o tempo. Para que para aprender daqui a 20 anos lá do outro lado? Aprende já chega lá aprendido. Eu falei, vou pensar nisso. Por que não? Por que não? Por que a gente vai chegando no fim deste trecho e a gente vai desacelerando? Desacelerando no sentido de, agora esperar o fim. Por quê? Por quê? É a mesma coisa de chegar 4 horas da tarde e falar assim, agora eu vou esperar o fim do dia. Não vou fazer mais nada. Vou ficar aqui. Toda vez que a gente não aproveita o tempo, a gente desperdiça talvez uma oportunidade de aprender a ser feliz. A gente pode pensar aos 75, aos 80, bem, acho que agora eu não vou ter mais nenhuma alegria nessa vida. Que triste pensar assim, meu Deus! Por quê? Será que não falta olhos de ver, ouvidos de ouvir? Percepção. Percepção. A saúde é realmente um recurso muito importante. Muito importante. E ela, no meu entendimento, também é uma prova. O pessoal pensa que doença que é prova, né? Também, mas saúde também é. O que é uma prova? Prova é uma avaliação. Sabe quando você faz prova na escola? O que é aquilo? Uma avaliação. É só para você saber se você aprendeu. Só isso. Não é castigo, não existe castigo. O pai tem mais coisa para fazer do que ficar castigando a gente, né? Então, quando a gente passa, o que é uma prova? É saber se você entende o que você está vivendo e se você sabe usar a oportunidade que tem. É isso que é a prova. Então, quando nós temos saúde, nós vivemos uma prova dificílima. Porque raros de nós passam pela prova da saúde, tanto que adoecemos. Para que a gente adoeceu? De castigo? Porque a gente não usou a saúde direito? Não. Para a gente aprender a usar a saúde direito. Olha, lá na escola, a gente faz a prova, tira 4, por exemplo. Tira 3, uma nota ruim. O que o professor faz? Passa um monte de exercício. Não é assim? Por que ele faz isso? Para aprender, para na próxima prova a gente tirar 6, 7, 8, 9, 10. É assim que funciona, gente. Simples assim. Então, se a gente está vivendo a prova da saúde, fiquemos atentos.
E não sei se vocês percebem, a maior parte da nossa vida a gente vive a prova da saúde, né? Se vocês pegarem, a maioria de nós, a gente viveu muito mais anos com saúde do que anos doentes. Tá certo isso? E por que a gente não agradece? É muito interessante. Se a gente observar como a gente fala, a gente ia aprender muita coisa. A gente fala assim, ao estar doente: nossa, não consigo mais fazer tal coisa. Que triste. Já não sou a mesma pessoa. Fazia tanto, fazia, andava, agora não posso andar mais, meu joelho dói, por exemplo. Ou seja, a gente percebe, ou não, a gente escolhe perceber, se concentrar no que não tem, do que lembrar com alegria do que já viveu de bom. Quem é que faz a escolha? A vida? Essa escolha, a vida ou eu? Sou eu. Depende de mim o que eu vou sentir a cada instante. Depende de mim como eu vou viver cada instante. Então eu posso viver lamentando pelo que eu perdi, ou eu posso escolher aproveitar o que eu ganhei. E o que eu ganhei? Uma outra prova. Não, aí a doença já não é mais exatamente só uma prova, ela é também uma lição. Puxa, tenho muito que aprender, preciso aproveitar a lição. E quando e vocês sabem, né? Não sei se tem professores ou professoras presentes, quando o professor ou a professora percebe que o aluno é esforçado, ele se dedica mais ainda ao aluno, né? Ele dá com gosto, ele ensina melhor, dá mais atenção. Por quê? Porque vê que o aluno é esforçado. Será que a gente está brigando com o nosso exercício ou a gente está aproveitando? Você decide. Você decide. Então vejam, para mim a saúde é uma prova. Aliás, mais difícil que a doença. Sabe por quê? Porque na saúde você se sente livre para fazer o que quiser, não sente? E geralmente a gente faz bobagem. Por quê? Porque somos aprendizes. Então, a doença, ela funciona como limites, restrições, né? Estou com problema no joelho, eu não posso andar muito porque dói. Então eu tenho que ficar mais quietinho. O que será que a doença está me pedindo? Talvez para refletir mais, talvez para fazer melhores escolhas na hora de pensar e sentir, certamente. Talvez para pensar o que eu nunca pensei, coisas assim. Enfim, sempre tudo em meu benefício. Sempre. Em tudo em meu benefício. Ah, mas eu não queria. Lamento. Lamento. Da mesma forma que a professora, se perguntar para o aluno se ele quer passar pela prova, ele vai falar não. E a professora fala, lamento, vai passar do mesmo jeito. A vida não nos pergunta se ela vai nos dar oportunidade de aprender, porque ela sabe a resposta. Nós que somos alunos todos, né, geralmente queremos brincar. Né? Queremos brincar de viver do jeito que a gente inventa. Queremos. Mas a vida vem nos orientar, né? Como um professor. Uma professora fala, não pode. Amanhã, depois, na hora certa. Agora não. Agora tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí com o tempo a gente vai aprendendo. Então, a saúde tem, a senhora está certíssima, tem que ser uma preocupação. Tem que, porque ela é um recurso importante e muito útil para a gente aprender sobre como utilizar o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso corpo também, né? Então é muito importante que a gente aproveite, principalmente as situações de todos nós que, por exemplo, vivemos mais de 70 anos. Inevitavelmente, penso eu, depois de 70, alguma coisa vai mudar. Ou antes. Não vamos poder correr do mesmo jeito, não vamos poder... O corpo não é mais novo.
ele é diferente, ele está em desgaste e ele vai se comportar dessa forma. Vai ter uma dor aqui, uma dor ali. Nós vamos perceber mudanças no corpo. E vocês acham que isso é um castigo divino? Ter que envelhecer? Ou é também uma oportunidade? Uma oportunidade. O Pai nos ama, gente. Nos ama. É a hora da reflexão. É a hora de se agitar menos. O corpo não anda, não se agita mais. Não sai correndo por aí. Tá. Mudou de fase. Existe tempo, como que é? Para plantar e para colher. Existe sempre tempo para nascer, para crescer e para envelhecer. Essa é a grandeza da vida, que pensa em todos os aspectos. Cada fase da vida tem uma grandeza. É importante que a gente procure qual é a grandeza de cada fase. Qual é a grandeza? E aproveitá-la. Usufruir dela. Essa grandeza dentro de cada fase é um tesouro. Quem puder aproveitar vai sorrir mais, vai ser mais feliz, mesmo com a dor. Não sei se vocês concordam com o que eu disse, tem todo direito de não concordar, viu, gente? Né? É apenas a minha opinião, a forma como eu vejo. E vocês, cada um, pensam conforme desejam. Não sei se eu respondi para a senhora alguma coisa útil. Respondi alguma coisa útil para a senhora? Então tá bom. O que mais, gente? Que outras preocupações estão na nossa cabeça? Apesar de ter consciência da lei de causa e efeito, ação e reação, hoje na internet está vendo uma avalanche de pessoas mutiladas, faltando braço e perna, outros com só metade do corpo. Eu fico pensando que Deus podia parcelar um pouquinho mais daí, né? É. Um exemplo que eu também vi outro dia no YouTube, uma mulher sem braço, cuidando do bebê com o pé. Entendeu? Tem gente que tem os dois. Não cuida. Não cuida e mata. É. Então, para todo mundo ouvir, apesar da gente pensar na lei de causa e efeito, a gente vê corpos mutilados, né? Pessoa num nível de dificuldade que a gente não imagina como se vive, né? Sem braço, sem pernas, cuidando de filhos. Pele crescida, vai formar um monte de Sim. pele do rosto. Sim. Deformações, né, Marcílio? Osso que não tem muito mais que caroço. Sim. É. Sim. Muitos desequilíbrios, né? Hã? Tem visto isso também? Eu vi um desse negócio da pele cair, né? É. E aí você pondera, será que Deus não parcela? Poderia parcelar. O que o senhor acha da pandemia que veio para... Olha, eu não sei exatamente o objetivo específico para fazer isso, mas eu tenho certeza que é para o nosso bem. Para conscientizar mais. Eu ouvi uma expressão muito interessante a respeito da pandemia, que serve para muitas coisas, que foi o seguinte: a criança só nasce se a mãe estiver grávida, né? Tá certo? Então, a gente só se conscientiza se a gente estiver grávido da conscientização, se a gente estiver caminhando para essa conscientização. Raros de nós nos tornamos conscientes sem um trabalho lento. Tanto é que a senhora vê muita gente vivendo como sempre viveu, mesmo depois da pandemia, na é verdade. Parece que nem aconteceu nada, né? Então, gente... Mas eu acho que foi um aprendizado muito grande. Para muita gente foi um grande aprendizado, não tenha dúvida. Porque, né, quem não tem braço social, todo mundo pegou. Sim. Sim, sim. As pessoas se conscientizar mais. Foi uma grande oportunidade a gente se conscientizar. E ainda é. Pensar
pensar, ainda é. Nós pudemos pensar sobre a precariedade da vida orgânica, né? Sobre a grandeza da solidariedade, de um ajudar o outro. Nos fez pensar que somos todos iguais. Aliás, não sei por que a gente tinha se esquecido disso. Não sei. Não sei por que a gente dá tanto valor às coisas exteriores, né? As coisas do lado de fora. Esquece de agradecer o que tem. Esquece de agradecer o que a gente tem. Esquece de que a verdadeira preocupação da gente deveria ser para as coisas internas. Tudo do lado de fora nós vamos perder. Tudo. As pessoas que a gente... nós vamos nos separar do jeito que a gente entende de todo mundo que a gente ama. Não vamos? Ou se a minha família... Quando a minha família desencarnar, ou eu desencarnar, eu vou me separar deles. Da forma como eu vivo com eles. Não é? Não é isso? Isso não vai acontecer, gente? Separar, mas continua. Então, uma vez eu me perguntei, por que Deus leva as pessoas queridas para longe? Ele não precisa desencarnar para isso. Às vezes o filho vai estudar lá em Manaus. Pronto. É quase que nem morrer. Não é? Quase a mesma coisa. Saiu do convívio. Morrer, em grande parte, é sair do convívio. É sair do dia a dia. Quantas vezes eu ouço falar, minha mãe fala, nossa, eu não consigo mais fazer as comidas que você gosta para você comer. Eu não morri ainda. Mas não adianta ela fazer, ela mora a 100 quilômetros daqui. É perto, mas se ela fizer uma sopa hoje, que eu adoro, eu não vou comer. E aí? Saí do convívio. Desde os meus 18 anos eu não vivo mais com eles. Eu quase morri. No sentido de que não tenho mais a conviver. Morrer é não conviver mais. No fundo é isso. Você imagina que alguém muito querido vai morar na Europa, na China. Eu conheço um amigo, aqui de Agudos, inclusive, que o filho foi morar na China. Passou 3 anos na China. É quase que nem ter morrido. Sorte que tem telefone. E quando não tinha? Quando não tinha? A mudança na vida de ambas as pessoas é a mesma coisa que se tivesse desencarnado. A pessoa não mora mais com você, não fala mais com você, não se encontra mais com você, não está mais no seu dia a dia, não te ajuda nas suas coisas, você também não ajuda ela. Desencarnou, mesma coisa. Ou eu estou sendo simplista? Não é a mesma coisa? Por isso que a gente sente muito mais o impacto da desencarnação de pessoas que moram conosco. De pessoas que moram distantes, a gente sente muito menos. Por quê? Porque já não convivia. Então, mas mesmo assim eu me pergunto e perguntava, por que Deus separa as pessoas? Há um objetivo em absolutamente tudo. Deus não dá ponto sem nó. No meu entendimento, é porque Ele deseja que a gente aprenda que o amor verdadeiramente nos une. As pessoas que se amam nunca estão separadas. O filho foi ali, na esquina, na escola. Está separado da mãe e do pai? Não, se eles se amarem. Não estão. Ah, mas eu não estou vendo. Um detalhe. Um detalhe. Por que eu tenho que ver e relar? Porque eu estou acostumado a fazer isso. Porque vivemos num corpo encarnado que se alimenta muitas vezes do contato, da visão, porque nós estamos acostumados a isso. Por que vocês acham que a gente abraça forte alguém que a gente gosta? A nossa ideia é que a pessoa entre dentro de nós, não é? E nunca mais vai embora. Nunca mais se aparte de nós. Dá para fazer isso amando a pessoa e tendo certeza absoluta que quem ama nunca está separado do coração amado. Porque
É um elo, gente. É uma energia. O amor é a energia suprema. É por ele que o Pai está permanentemente ligado a todos os filhos. E ele não está aqui, não estou vendo ele, nunca vi, nunca ouvi. Basta, quer dizer, o que nos falta? Desenvolver este entendimento, esta ideia, porque a nossa ideia, e é uma ideia que nos causa muito sofrimento, é pensar que se não estiver aqui, eu estou separado. Existe uma ideia que diz que tudo que eu posso perder é porque eu nunca tive. Se eu tenho de verdade, eu não posso perder. E aí eu pergunto para vocês, aonde que a gente pode colocar as coisas que jamais podem ser perdidas? Dentro de nós. Dentro de nós nem Deus mexe. Só você. Só eu. Só cada um. E será que não foi por isso que Jesus disse que a gente devia ter coisas que o ladrão não rouba e a traça não corrói? Que coisas são essas? As coisas que eu construí dentro de mim. Então, o carinho por uma pessoa, o conhecimento adquirido, a capacidade que eu desenvolvi dentro de mim, ninguém me tira. Se eu aprendi a andar de bicicleta, ninguém consegue roubar isso de mim. Consegue? Se eu aprendi a amar alguém ou a perdoar alguém, isso é meu. É isso que vale a pena a gente gastar suor e lágrimas para conquistar. É isso. O resto nós vamos perder. Insisto, perder da forma como a gente está acostumado a ter. Às vezes a pessoa desencarnada, ela fica mais perto de nós depois que desencarnada do que antes. Porque antes eu tinha que trabalhar, tinha que ir comprar no mercado, ir na farmácia. E aí desencarna, a pessoa se torna nosso anjo da guarda. Quer cuidar tanto de nós que a bondade do Pai permite que fique conosco permanentemente. Esse não sai de perto. E aí, mesmo assim, só porque a gente não está vendo, só porque a gente não está vendo e não se acostumou a pensar dessa outra forma, a nossa saudade se torna imensa. E eu não estou fazendo uma crítica, viu, gente? Essa saudade, esse sofrimento é legítimo, está acontecendo. E é também uma oportunidade da gente mexer no nosso amor e transformar ele em tal coisa que de olho fechado a gente sabe que a pessoa está ali. Para que a gente nunca mais se sinta só. Porque enquanto a gente pensar desta forma e tiver um corpo, corre o risco da gente sentir-se só. Mas se a gente começar a perceber que estamos verdadeiramente ligados às pessoas que amamos, encarnados ou não, nós fecharemos os olhos e a gente vai quase poder pegar na pessoa. Por quê? Porque ela está conectada ao meu coração. É um exercício, é um hábito que a gente tem que criar, é uma forma de pensar que a gente precisa se acostumar a ter. Acham isso possível? Acontece. Na memória, a pessoa vai estar sempre com você, na sua vida, né? Mas é mais do que memória. Eu acho que nós podemos desenvolver uma percepção de poder sentir a pessoa. Sabe quando você tem certeza, mas não sabe por quê? É desse jeito. Tenho plena convicção que isso é possível. Plena convicção.
Porque, gente, o corpo, ele é uma barreira. O corpo, ele é como se fosse um vidro escuro que não deixa a luz passar plenamente, só um pouquinho, bem pouquinho. Então, existem espíritos aqui. Alguém está vendo? Eu não estou. Por quê? Porque o meu vidro é bem embaçado, bem escuro. Não estou. Mas eles estão aqui? Tenho convicção que sim. E se tiver alguém agora me abraçando, cheio de carinho, alguém querido, alguém que eu conheci, me lembro dessa vida, meu avô, minha avó. E se tiver acontecendo isso? Ontem eu fui numa chácara e eu senti que minha mãe estava lá com nós. Minha mãe já desencarnou, já faz 20 e poucos anos. E eu ainda contei, falei com a minha cunhada que estava lá conosco. Eu estou sentindo que ela está aqui. Pronto. E ela não estava? Estava, claro. Ué, se você sentiu, ela estava. Ela estava. Então, a gente pode desenvolver, melhorar a nossa sensibilidade. De que jeito? Quanto mais a gente pensar nisso. Quanto mais a gente melhorar a forma como a gente pensa. E a oração, há 2000 anos, Jesus já nos recomendou. A oração, gente, ela não é só para a gente pedir. Ela é uma forma de elevação. Ela é uma forma da gente entrar em contato com energias que sem ela a gente não consegue. Existe um mundo de energias ao nosso redor. A ciência já sabe disso. As ondas do rádio estão chegando aqui de que jeito? Energias. Se você ligar o rádio aqui, você vai ouvir uma música. Estamos banhados, mergulhados em 1000 tipos de energia. Uma delas é o amor, o carinho de alguém, o pensamento de alguém que, mesmo espiritualmente esteja distante, mas pensa em você, chega até você. Tá aí os livros de André Luiz para nos explicar. Ah, mas eu não sinto. Vamos treinar para sentir? A gente consegue apurar o nosso ouvido para descobrir que nota musical que é? Por que a gente não pode treinar a nossa sensibilidade? É muito estranho, né? Fiquei na fila tudo para psicografia do Noronha, né? Uhum. Aí que eu olhei do lado assim, eu vi minha mãe que faleceu faz 2 anos, eu falei, pra que isso? Se eu tô bem. E aí eu disse, olha só, né? Ficar na fila para saber de mim, eu tô bem, sair dando risada. Eu falei, gente. Todo mundo ouviu? Ela falou que ela foi na sessão de psicografia do Orlando Noronha na ideia de receber uma carta da mãe. Aí você estava lá esperando, ouviu do lado, a sua mãe falou, pra que você está aqui na fila perdendo seu tempo? Até te cutucou. Ela era divertida então. Muito divertida. E aí você foi embora? Ah, ficou lá. Mas já recebeu a carta, né? É a carta que tocou o seu coração, né? Olha só, gente. A todos isso é possível. Mas não é assim de graça. Nada de bom vem de graça. Nada. Até porque Jesus determinou que há uma lei que diz que cada um só terá segundo as suas obras. E quais são as nossas obras? O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Não pense que obras são construções ou atividades. O que eu penso constrói. O que eu sinto dá qualidade ao que eu construo. Então, uma pessoa numa cama, só pensando, sem falar e sem ouvir, pode trabalhar muitíssimo. Inclusive, se a gente lê aquele livro magnífico chamado Boa Nova, de Humberto de Campos, pelo Chico, tem uma passagem lá que se chama Fidelidade a Deus, que eu gosto demais. E conta, e eu vou falar de uma forma muito imperfeita, eu peço que vocês leiam, que é muito mais bonito, que André estava dizendo para Jesus que ele estava muito triste, porque ele estava se sentindo adoentado, e ele não sabia se ia conseguir seguir o Cristo.
E Jesus fala um monte de coisas muito legais, mas ele finaliza falando assim: André, se você tivessem as pernas funcionarem, se suas mãos e braços não puderem mais fazer nada, se seus ouvidos e boca e olhos se fecharem, você ainda pode servir a Deus com a sua paciência e sua coragem. Gente, olha isso. Nós podemos servir a Deus tendo apenas paciência e coragem. Não precisa abrir o olho. E a gente ainda pensa, tem a loucura de pensar que conforme a gente envelhece, a gente não se torna mais útil. Não é? A gente vira um estorvo. A gente não pensa assim? Por que a gente deixa esse tipo de pensamento entrar na nossa cabeça? Por que a gente faz isso com a gente? Porque isso é se maltratar, não é? Claro que alguém pode falar: mas disseram isso para mim. Problema de quem disse. O que importa não é o que disseram, é o que você pensa. É isso que conta. Porque se a gente for esperar a opinião do mundo, a gente está bem perdido, né, gente? Tá certo? O que o mundo sabe de nós? Nada. O que as pessoas sabem de você? Nada. Nem a que mora com você sabe. Nem você direito sabe. Mas quem mais sabe somos nós. Eu sei o que eu penso, eu sei o que eu sinto. Ninguém mais. Não adianta falar que eu estou com dor no joelho. Alguém está sentindo a minha dor no joelho? Tá? Não, porque ela é minha. O jeito dela, a intensidade dela e como eu a percebo é totalmente particular e individual. Então, o que os outros, quando os outros nos disserem que a gente é um estorvo, lamente por eles. Porque quando a gente estiver muito doente, a gente vai estar dando oportunidade para o médico trabalhar, para a enfermeira trabalhar, e de alguém que queira aproveitar a chance, cuidar de nós. Vejam como eu coloquei, hein? Foi de propósito. Que pena que não tem ninguém que queira aproveitar a oportunidade de nos cuidar. Pena para eles. Não é para nós, não. Porque alguma coisa, alguém vai nos ajudar. Alguém vai nos ajudar. Talvez não do jeito que a gente queira, porque a gente é muito exigente. Não na hora que a gente queira. Mas não há desamparo nesse mundo, meu Deus. O pai não desampara nenhum filho, mesmo que a gente ache que viver algumas situações sejam situações de desamparo. Por que a gente pensa isso? Porque a gente muitas vezes não entende os caminhos do pai. Mas a gente precisa confiar nele, gente. Parar de pensar que a morte é uma tragédia. Não é libertação. É voltar para casa. Ninguém é daqui. A gente está vivendo num país estranho, chamado Terra. Nós não somos daqui. Ou somos? Não somos, nós somos de lá. Ali Kardec falando que a nossa pátria verdadeira é a espiritual. Bem, então eu estou aqui de passagem. E está mesmo? Está mesmo, tanto é que ninguém... Lázaro, lembra dele? Que Jesus ressuscitou, entre aspas. Vocês estão vendo ele por aí? Não, né? Porque ele desencarnou também. É evidente. Agora, vocês vão inverter um pouco a situação. Vocês se imaginam vivendo 200 anos? Vocês iam aguentar? Digamos que seja com saúde. Vocês iam aguentar? A gente ia ter cabeça? Porque se você vive 200 anos mesmo com muita saúde, você vai ter que aguentar lembrar-se de tudo que você viveu. Será que ele dá conta? Melhor não, né? Eu também não quero, não. 80, se eu chegar até meu pai, no máximo, eu já estou bem satisfeito. Se eu for antes, tudo bem também. Porque carregar
há 200 anos de vida na cabeça, não sei não. Porque é muito importante a gente zerar a conta. E a gente zera a conta da nossa cabeça quando a gente reencarna. Porque a gente nasce com a cabeça limpa, né? Não lembra de nada, graças a Deus. Não lembra de nada. Volta molinho, né? Molinho assim, aberto a aprender, né? Que beleza. Depois a gente vai endurecendo. Vai crescendo, vai endurecendo tudo de novo. Então, Marcílio, eu acho que essas pessoas que vêm em situações de corpo bastante anormais, né? O normal é ter os 4 membros, está tudo funcionando. Muitas vezes são pessoas prontas para isso, como essa que a senhora citou, que sem braços cuida do filho. Poderia ter rejeitado o filho, poderia ter dado para alguém criar, mas está lá criando, mostrando para nós que nós não somos o corpo e nós somos muito maior que as nossas deficiências. Eu gosto mais das Paralimpíadas que das Olimpíadas, de ver aquelas pessoas sem perna, com um braço, não sei o quê, fazendo coisas que eu não consigo. Que lindo! Eles não são a perna que falta, o olho que falta. Esses dias eu vi um cego que atira aquele negócio longe, foi campeão, atirador de peso, nem sei o nome. Mas o senhor acha que não é uma aprovação? Querer falar eu posso, eu consigo, Eu acho que é uma oportunidade. Para determinados espíritos vai ser uma aprovação. Para outros, eles vão revelar a própria grandeza. Tanto que a gente se admira de ver algumas situações, de como eles se comportam, né? Eu já convivi com um ou outro alegres, mais alegres que muitos que têm o corpo normal. Como eles conseguem? Porque eles decidiram enxergar a vida de outra forma. Ao invés de pensar o que falta, potencializa, aumenta o que tem. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, com poderes imensos. Jesus disse: vós sois deuses e podereis fazer muito mais do que eu fiz. Alguém acredita nisso? Acho que não. Porque muitas vezes a gente lamenta porque uma pouca coisa. lascou a unha. Né? A gente lamenta, fica triste porque aconteceu uma dificuldade e a gente não quer aproveitar aquela dificuldade como um degrau para a gente descobrir o quanto inteligente a gente é, o quanto perseverante a gente é, o como a gente pode descobrir meios de solucionar, o quanto criativo a gente é. Porque, gente, sem problemas, ninguém desenvolve coisa nenhuma em si mesmo. Não existe criatividade quando tiver tudo resolvido. Só existe criatividade no problema, na dificuldade. Inventamos a roda, inventamos o avião, por quê? Porque queríamos andar muito. Tínhamos que percorrer longas distâncias e a pé não dava. Então a gente inventou a roda, o carrinho, a bicicleta, o carro, o avião, o foguete. Só porque havia uma dificuldade. Senão, nada disso haveria. Se a gente tivesse asas, não ia ter avião. Ainda bem que Deus não nos deu asas. Gostou dessa que eu disse? E, falando nisso, a senhora me fez lembrar, sabe por que Deus dá asa para quem não sabe voar? Porque a gente fala isso, né? A gente fala achando ruim, né? Esse Deus, pelo amor de Deus, dá asa para quem não sabe voar. Mas eu acho que Deus, para variar, está certo. Por que Ele vai dar asa para quem já sabe voar, gente? E Deus faz bobagem? Não, Ele dá asa para quem não sabe, para que aprenda. Faz sentido? Então, quando você vê alguém com
ai meu Deus, tem tanto dinheiro, não sabe aproveitar. Ele tem dinheiro para ver se aprende. Porque se ele não tiver dinheiro, ele nunca vai aprender a ter dinheiro. Tá certo? Por isso que a gente tem que pensar que tudo na vida são oportunidades. Qualquer coisa que vocês me perguntarem, o que eu acho disso? Oportunidade. O que você acha daquilo? Oportunidade. Você vê, Edgar, a minha nora teve 2 meninas gêmeas. E eu já estava com mais bem em idade. Eu não sou novinha, mas também, né? Eu senti isso aí, pra mim, que foi um presente de Deus. Eu aprendi muito. Eu consegui cuidar das meninas divinamente. Foi tudo assim muito fácil. Você viu? Claro, foi o amor, né, que eu tinha. Ele ajuda bem. Eu tive por elas, né? Claro. O amor ajuda muito. Muito. Mas foi assim, um aprendizado. Não tenho dúvida. Eu até falo hoje, eu falo, não sei como que eu consegui fazer com que eu criasse as duas fácil. Foi fácil. E eu vou falar uma coisa para a senhora. Se elas não tivessem nascido, a senhora não teria aprendido nada disso. E veja, uma criança quando nasce, ela dá muito trabalho. Não dá? Tem que amamentar, não sabe se vestir, não sabe comer, não sabe se limpar, não sabe fazer nada a criança quando nasce. Nada. Graças a Deus sabe respirar. Não sabe nem ir no banheiro. Então dá muito trabalho, certo? Nós, quando nascemos, dando muito trabalho. E até os 50, 60 anos, a gente continua dando trabalho para os pais, né? Parece que esse trabalho dos pais nunca acaba. Sem esse monte de trabalho, o que a gente ia aprender sobre isso, gente? Sobre o cuidado. Eu fui ajudada espiritualmente muito. Sim, a gente sempre é ajudado em tudo. Não há quem não seja. Mas a vida não faz por nós. Não faz. O pai não move uma vírgula se a gente é capaz. Mas ele move o mundo se o filho não é. Não tenhamos dúvida disso. Está lá no Evangelho. Como que a gente pode pensar que um filho pedindo pão, o pai dê pedra? Se nós, humanos, não fazemos isso, imagine Deus. Então, gente, não pode passar pela nossa cabeça nem por um minuto a ideia de que a gente esteja desamparado. Não pode. O pai, sabe aquela história? Quando a gente está indo com o fubá, o bolo já está pronto faz tempo. Antes de precisar tudo, antes da gente só saber que a gente precisa de alguma coisa, já está pronto. Nós precisamos ter essa confiança. Ah, mas não aconteceu o que eu queria. Você disse bem, o que você queria. E será, gente, que a gente não é que nem a criança que quer muitas coisas e muitas coisas que quer são pouco adequadas, inapropriadas? A criança quer comer chocolate na hora do almoço. Isso está certo? Não está certo. A criança quer brincar e não quer ir na escola. Isso está certo? Não está certo. E a gente não deixa, né? Normalmente. Nós, para Deus, somos crianças assim. Vivemos cheios de desejos e vontades bastante ruins para nós mesmos. Mas bem ruins. Nós somos aqueles que ainda não sabem o que é bom para nós. A gente pensa que sabe. A gente fala assim, Deus, eu preciso disso. Precisa não. A criança não fala assim, não, mãe, eu preciso. Precisa não. E a mãe faz. Faz e muitas vezes não educa. Porque é preciso falar não. Não é bom falar não, gente. Não é que é bom falar não. Às vezes é necessário falar não. Por exemplo, a criança não quer ir para a escola, quer brincar. Você vai falar sim? Não vai falar sim. Vai, chorando, se necessário for.
Depois o filho fala, não gosto de você, fala para a mãe, né? Aí a mãe tem que virar e falar, tá bom, sem problema nenhum. Quando você tiver 30 anos a gente conversa. Porque depois a gente agradece, né, gente? Depois a gente agradece por ter sido corrigido, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar. A criança tem que tomar a vacina contra tétano, por exemplo. Você não pergunta para a criança se ela quer, né? Ela não vai querer levar uma injeção, certo? Ou seja, olha só que interessante esse exemplo. Você vai fazer uma coisa onde ela vai sofrer. E mesmo assim é bom. Não é? Acho que você não quer que ela passe por um sofrimento maior. Muito maior. Ela pode até morrer. Tá. Será que Deus não faz isso com a gente todo dia? Será que nós, pais, lá na hora da vacina, no posto, falamos assim para o nosso filho, não chora, isso passa. Não chora, é para o seu bem. A gente não fala assim para eles? Deus não fala isso para a gente? Igualzinho. Isso passa. É para o seu bem. Percebam aí o quanto nosso coração é duro, muitas vezes. O quanto é rebelde. O quanto a gente acha que a gente sabe mais que o pai. Como a criança acha que sabe mais que o pai e que a mamãe. A criança de 10 anos acha que entende de tudo, o mundo inteiro. Vocês não acham? Vocês já perceberam? Acha que sabe de tudo, sai na rua como se fosse, não vai acontecer nada. Mas a convivência hoje está mais difícil do que na nossa época. Todas as gerações dizem isso. Meu pai dizia a mesma coisa. Minha mãe ficava nervosíssima. Nossa, esses bailes até as 2 da manhã. Hoje termina às 7 da manhã. Né? 2 horas está saindo, né? Como a senhora disse, né? Todas as gerações dizem que a geração atual está perdida. Fique tranquila. A nossa também estava perdida. É diferente, porque agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de se preocupar. Por isso que é diferente. Gente, muita gente acha que o mundo está muito pior que ontem. Não sei dizer. Mas o que eu sei dizer é que o Pai continua no comando de tudo. Que não cai uma folha, nenhuma, sem que Ele queira. Então por que a gente tem medo? Por quê? Se tudo o que acontece tem que ser bom, senão ele, para nós, senão ele não permitiria. Da mesma forma que a gente leva o filho para sofrer a vacina, e é melhor que ele sofra aquela picadinha do que passe, tenha paralisia infantil, por exemplo, a vida inteira. Conheço pessoas com paralisia infantil, tenho uma amiga. E aí? Então o pai, com certeza, eu também faria isso, se eu soubesse alguma coisa. O que você prefere para a pessoa que você ama, que ela sofra 10 anos ou 200? O que vocês escolheriam? 10 anos. Deus faz isso com a gente. Para que a gente aprenda, para que a gente não sofra, para que a gente não troque os pés pelas mãos mais do que a gente já faz. É assim, gente. O mais legal é ter certeza que tudo vai passar. Porque no futuro, depois de um tempo, vai sobrar só a alegria de viver. O nosso destino é a felicidade. Todo mundo vai chegar lá. Pega a pessoa mais destrambelhada que você conhece. A pessoa que não se cuida, não se gosta, que só apronta e sofre. Tem muita gente que a gente conhece que é assim, inclusive dentro da nossa família.
essa pessoa será feliz um dia. É o destino. Essa é uma coisa que é destino, talvez a única. Está determinado que nós seremos felizes, que nós atingiremos a perfeição. Nós e as pessoas que a gente ama. Não é bom isso? Alguns vão demorar mais, outros menos. Por quê? Porque a forma de chegar lá você decide. A pressa é nossa. E alguns de nós não têm pressa. Escolhas. Somos livres. Então, vamos pensar. A gente não precisa ter tanto medo. O mundo está perdido? Claro que não. E se esse mundo acabar, tem tantos outros por aí para a gente viver. Tantos outros. Que a gente não dá conta de contar. A ciência não consegue contar a quantidade de mundos. Então tem muito lugar. Há muitas moradas na casa do Pai, lembram? E isso falando só do plano físico. Se a gente colocar o plano espiritual, então, nossa, a gente vai precisar realmente da eternidade para morar em todo lugar. Não precisamos ter tanto medo, gente. Talvez a gente deva ter medo mesmo do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Estes sim são inimigos. Estes sim. Os bandidos, aqueles que roubam a nossa bolsa, o nosso dinheiro, coitados. Mas o nosso orgulho e o nosso egoísmo, estes sim, são os grandes causadores das nossas grandes lágrimas. Cuidemos deles. Fiquemos atentos a eles, que moram ainda, mas não para sempre, dentro de nós. E nós, pouco a pouco, seremos felizes, mais felizes. E vamos chorar menos. Vamos ficar mais alegres. Porque não basta não chorar, viu, gente? Não basta não sofrer. É preciso ser feliz. E não sofrer não é igual a ser feliz, concordam? Ser feliz é outra coisa. Ser feliz é ter paz, é ter esperança. Ser feliz é ver a luz em toda parte. É ver a grandeza em todo mundo, mesmo que minúscula, mesmo que em semente. É olhar para uma semente e já ver a goiaba madura e gostosa um dia. Isso é ser feliz. É olhar para si sem culpa, apesar de muitas vezes com arrependimento por ter feito isso ou aquilo, mas entendendo que por mais que a gente tenha feito bobagens, o tempo está aí como oportunidade para a gente arrumar tudo, para a gente aprender tudo. Ser feliz é lembrar com certeza de que se eu não vejo mais você, que gosto muito, eu vou ver amanhã. Qualquer dia desses. Ou então eu vou perceber que você está por perto. E que de verdade não há separações. E não existe esse negócio de nunca mais vou encontrar alguém. Isso não existe, gente. Não existe. Nunca mais vou conseguir fazer isso. Vai sim. Nunca mais vou poder estudar. Vai sim. Nunca mais vou poder não sei o quê. Vai sim. Porque nós somos imortais. E isso, só por isso, já nos devia trazer imensa alegria de viver. Agora é com cada um de nós. Gente, o tempo acabou. Você vê? Obrigado, viu, pela oportunidade de estar pensando junto com vocês nisso tudo, de saber de algumas coisas que preocupam vocês. Me preocupam a mim também, uma hora ou outra. Mas eu tenho me forçado a não aceitar determinados pensamentos dentro da minha cabeça. Sabe? Porque eu sei que eles vão me deprimir, vão me derrubar, tal. E ou eu estou convicto do que o Cristo disse, do que a doutrina ensina, ou não estou. Ou eu não estou conseguindo aproveitá-los. E chega uma hora que a gente se decide a mudar de vida. E essa hora, felizmente, chega para todos nós. Está chegando para todos nós sempre. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Jesus... Não vou pedir para que Jesus nos abençoe. Vou agradecer pela bênção que Ele sempre nos dá. Muito obrigado.